Primeira resposta à grande pergunta da filosofia, né? O que é o ser? Na minha percepção, a primeira grande resposta é: o ser é um. O ser é unidade. Essa resposta já veio com Heráclito de Éfeso, o pré-socrático, com Plotino, que viveu ali pelo ano 200 no Império Romano, né? Ele ensinou em Roma. Meister Eckhart, na Idade Média. Baruch de Spinoza falou também dessa unidade, já na fase, vamos dizer assim, mais racionalista do humanismo, né? Depois da Renascença, do Renascimento. Bergson, que foi um filósofo muito recente, viveu no século XX e também falava da totalidade movente. Todos esses têm em comum com um outro pensador que não foi filósofo, mas Albert Einstein, a ideia da unidade. Se eu não parto da unidade, eu também não posso me sentir uno. A minha experiência de integralidade depende de como eu enxergo a realidade em minha volta. Se eu enxergo a realidade fragmentada, então eu também me sinto fragmentado. Se eu entendo a realidade como unidade, eu começo a me sentir unificado ou integrado internamente. Vamos ler um pouquinho dessas definições do que eu chamo de monismo ontológico. Veja, ontologia é a parte da filosofia que estuda o ser. Monismo significa que ele é só um. Não há vários seres. Há um ser só. Vou ler aqui, por exemplo, uma passagem de Spinoza. Ele diz assim: por Deus, entendo o ente absolutamente infinito, uma substância que possui infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita. É interessante que eu vejo alguns comentadores de Spinoza que não levam muito a sério essa afirmação dele, que se levassem, não entenderiam mais o ser humano como um fragmento material. Nós não somos um fragmento material, porque nada é fragmento material, né? Eu acho interessante que Spinoza não conheceu a nossa moderna tabela periódica. Mas a tabela periódica, ela dá essa mensagem, né? Quando você olha para ela. Você tem ali toda a diversidade dos átomos, os diferentes átomos que compõem a natureza material. E, no entanto, tudo isso é matemática, né? É um número de elétrons, número de prótons, né, que estão ali, que fazem com que haja diferença. Por trás dessa diferença há uma unidade energética. Tudo é energia. E essa energia não tem secção, não tem repartição, não tem quebra. Ela é una. Ela está se manifestando como diversidade. Nós vamos falar mais disso no próximo vídeo. Essa unidade na diversidade, falarei mais, né? Mas por enquanto eu quero reafirmar essa ideia de que o ser é um. E vou fazer isso com outro pensamento. Eu li o de Spinoza, vou ler aqui o de Einstein, que dizia que a religião dele era a religião de Spinoza, né? Interessante isso. Que religião é essa, né? Não é uma religião institucional, não é uma igreja com uma escritura, com um credo, com uma missa ou com um culto, não é isso, né? É uma forma religiosa de entender a realidade. E Einstein tinha essa forma religiosa. Ele dizia o seguinte: olha, um ser humano é parte de um todo que chamamos de universo, uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele se percebe, ou percebe a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos como algo separado do resto, uma espécie de ilusão de ótica da sua consciência. O esforço de libertação dessa prisão perceptiva é a questão essencial da verdadeira religiosidade. Procurar transcender esse condicionamento e não o alimentar é a forma de alcançar a melhor medida possível de paz interior. Quem quiser confirmar esse pensamento de Einstein, pessoal, está lá naquele livro das citações de Einstein, que foi preparado pela Alice Calabrese. É um livro incrível, em inglês, The Ultimate Quotable Einstein, que foi publicado pela Princeton University Press. A Universidade de Princeton foi onde o Einstein ensinou. E ali, então, surgiu essa necessidade de validar o que realmente foi pensamento dele e o que não foi, porque muita gente atribui coisas ao Einstein que não é do Einstein, tá, pessoal? Tá na internet aí pra você ver. Esse pensamento é do Einstein. Esse pensamento aqui é do Einstein, né? Então ele tem essa visão monista, ontológica. Tudo é um. Procure fazer o seguinte: nas próximas 10 manhãs, quando você acordar, pratique um pouco de reflexão e meditação. Se você já medita, ótimo. Se você não medita, poderia começar com essa meditação simples, da unidade. Olha.
Tente perceber no silêncio da manhã, antes de começar as batalhas da vida, que não há nada separado de nada, que só há um ser. E que eu sou este ser. Você vai estar pensando como eu estou pensando agora, o que eu chamo de correção do intelecto. O intelecto começar a entender que só há um ser. E esse ser está se manifestando em mim. A existência que eu tenho aqui, esta existência aqui, esta existência passageira, transitória, material, que tudo se transforma, né? Ela não está desvinculada dessa unidade total do ser. Tudo que emerge, todas as formas que emergem e se transformam, olha, transforma, metamorfose, a forma muda. São manifestações desse único ser. Só há um ser. E só há um ser, eu tenho medo do quê? Nós vivemos numa sociedade muito afligida, ansiosa, sofrendo com o medo do hoje, do amanhã, da natureza, da incerteza, né? Mas se sou o ser, o único ser que é infinito e que é tudo, e que tudo resolve em si, qual a causa da insegurança, qual a causa do temor, qual a razão de ser do medo? É altamente tranquilizador, é uma meditação da serenidade, é a meditação da unidade. Eu sou o ser. Permita que o ser se resolva, permita que o ser se transforme, permita que o ser encontre seus próprios caminhos, né? Seja um processo dessa transformação do infinito.